Está começando a Assembleia na TV Debate, diretamente do estúdio da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Vamos conversar hoje com o líder do governo na Assembleia, o deputado Valdemar Borges, do PSB. Nessa sessão legislativa que iniciou agora em fevereiro, houve uma mudança nas bancadas da Assembleia Legislativa de Pernambuco. A oposição, que no ano anterior era oposição, passou a ser situação unindo-se aos governistas, e parte dos governistas montaram este ano uma bancada de oposição, o PT e o PTB, uma bancada muito maior, com mais integrantes do que anterior. Deputado Valdemar Borges, vai ser problema para a bancada governista enfrentar uma oposição que se diz mais aguerrida, que se diz mais cobradora da fiscalização do governo? Não, eu creio que não. Esses deputados que faziam parte da bancada do governo e que hoje estão na bancada de oposição, eles fizeram parte da elaboração e da defesa dessas políticas públicas que estão sendo aplicadas em Pernambuco e que têm recebido a aprovação do povo pernambucano. Então, eles conhecem tão bem como qualquer um de nós o acerto dessas políticas. Creio mesmo que, por conta disso, vai ser até mais fácil esse diálogo. Eles sabem que essas políticas foram formuladas visando exclusivamente a coletividade, visando atender, sobretudo, aqueles pernambucanos e aquelas pernambucanas que, historicamente, têm sido alijados do poder e, portanto, quero crer que eles não mudaram o pensamento deles em relação ao acerto dessas políticas que tão bem defenderam até o ano passado. A política pernambucana, de algum modo, se assemelha ao que está acontecendo no cenário nacional, quando o PSB entregou os cargos ao governo Dilma e fortaleceu, ao seu ponto de vista, juntamente com a rede de Marina Silva, o ponto de vista de oposição ao governo federal. Isso daí gerou um certo descontentamento do governo federal. Aqui em Pernambuco aconteceu coisa semelhante. O PT deixou o governo em solidariedade à presidente Dilma e se formou, se fortaleceu junto à oposição. Essas duas situações é um pouco inusitada, são situações difíceis de entender do eleitor comum, que num momento aqueles deputados que eram situação hoje estão na oposição e vice-versa. Olha, há diferenças, né? Há diferenças entre essas situações. Primeiro, aqui em Pernambuco, a gente não tem nenhuma dificuldade de discutir nenhum dos aspectos desse governo. A gente tem absoluta consciência do acerto das nossas políticas. Nós sempre tivemos uma postura aberta para receber qualquer tipo de sugestão, qualquer tipo de observação crítica que tivesse o objetivo de melhorar o que a gente está fazendo em Pernambuco. Então, desde o começo, desde o primeiro mandato do governador Eduardo Campos, que essa tem sido a nossa postura. De tal forma que aqui, antes da obra, digamos assim, da gestão propriamente, há uma grande obra política que foi a de pacificar Pernambuco. Todos os pernambucanos que tinham e têm compromisso com melhorar o Estado, recebem do nosso governo todo o estímulo para que possam dar a sua contribuição, fazer as suas sugestões. A gente não pode dizer o mesmo, a gente não observa o mesmo em relação ao governo da presidenta Dilma Rousseff. Desde o começo que a gente tem tentado levar alguns debates em nível nacional, como, por exemplo, a questão do Pacto Federativo, que hoje sobrecarrega de uma maneira muito perversa os municípios e os estados brasileiros, e esse debate nunca teve passagem no governo federal. Assim como esse debate do Pacto Federativo, outras questões que a gente quer ver a nação brasileira discutindo, que a gente não conseguiu fazer com que, no seio do governo, esses debates fossem adiante. Então, isso, de fato, fez com que imaginássemos uma candidatura que fosse capaz de discutir com a nação brasileira esses assuntos. Mas acho que essas diferenças estabelecem um nível de compreensão também diferenciado. O pernambucano sabe que Pernambuco sempre esteve aberto a essas discussões e o pernambucano sabe que a gente está tentando levar algumas discussões em nível nacional que não estávamos conseguindo. Daí a existência e a pertinência da candidatura, da pré-candidatura
do governador Eduardo Campos, para que a gente possa fazer no Brasil o que o governador Eduardo Campos fez aqui em Pernambuco, não só no que diz respeito à eficácia administrativa, a foco de gestão, mas também na política, que a gente possa pacificar o Brasil em torno de um projeto que signifique a manutenção das conquistas que foram alcançadas pela população ao longo desse período e o avanço em cima de outros aspectos que a gente acha que precisam ainda receber uma atenção maior do povo brasileiro. Deputado, o discurso do governo federal, o discurso do PT em cima dessa decisão do PSB, essa decisão de Eduardo de romper com o governo Dilma, é um discurso em que há oportunismo do governador Eduardo Campos, há uma ingratidão porque o governo federal teria despejado milhões aqui para o desenvolvimento do Estado. Isso tem alguma coisa de verdade nessa argumentação do PT? Olha, vamos por etapa. Primeiro, a gente acha inaceitável essa postura de um parceiro não admitir que o outro possa disputar uma eleição. Ainda bem que o PSB não se curvou a esse tipo de mentalidade aqui na cidade do Recife, porque quando nós lançamos o nome de Geraldo Júlio, também alguns que se julgam dono de tudo, diziam que o PSB não devia disputar, que isso era uma traição, e hoje o Recifense vê o acerto que foi, o acerto que está sendo a gente ter elegido Geraldo Júlio, que tem feito um trabalho realmente bastante diferenciado, já reconhecido pela população aqui na nossa cidade. Quanto a essa questão de verbas, é bom que a gente diga, não existe verba de governo federal, não existe verba de governo estadual, nem de governo municipal, existe verba do cidadão e da cidadã que pagam seus impostos. Parte dessa verba é administrada pela União, parte pelo governo estadual, parte pelos governos municipais. Agora, o que a gente precisa também entender é que em alguns governos estaduais, como é o caso de Pernambuco, o dinheiro do contribuinte rende mais, porque há maior eficácia administrativa, porque há melhor gestão. Melhor gestão, melhor gerenciado. Melhor gerenciado, por isso que o dinheiro aqui na gestão de Eduardo Campos, seja ele federal, seja ele estadual, ele consegue se transformar em ações, em obras, em programas que dialogam com o dia a dia da população pernambucana, melhorando a qualidade de vida dos pernambucanos. Assim tem sido em várias áreas, assim tem sido na educação, assim tem sido na saúde, assim tem sido na questão da segurança. Não que a gente tenha, digamos assim, conseguido resolver todos os problemas nessas áreas mais sensíveis à população, mas sem dúvida nenhuma a gente conseguiu melhorar muito em cada uma dessas áreas, graças à capacidade que nós temos, que o governador Eduardo Campos tem em sua equipe, de fazer com que o recurso se transforme em projeto, o projeto saia do papel e vá para o dia a dia da vida dos pernambucanos. Pernambuco hoje está muito melhor e a população reconhece isso em todas as pesquisas, está muito melhor do que era. E, falando assim, alguns podem não entender, mas 1.700.000 pernambucanos são atendidos nessa rede das UPAs. Esses 1.700.000 pernambucanos sabem do que eu estou falando. O jovem, a família do jovem que hoje tem a oportunidade de visitar um outro país, o jovem da escola pública estadual sabe do que eu estou falando. Aquelas 7.000 e tantas vidas que foram salvas com a redução da violência em Pernambuco sabe do que eu estou falando. Enfim, os 500.000 empregos gerados, empregos com carteira gerados em Pernambuco, as famílias desses novos empregados sabem do que eu estou falando. Então, há um conjunto de ações que revelam essa capacidade de transformar os impostos, de fazer com que os impostos voltem ao contribuinte em forma de ações, de programas que têm melhorado a vida dos contribuintes. Isso, lamentavelmente, parece que não acontece em outros estados da federação, parece que não acontece em outras cidades. A gente, quando vê, por exemplo, o prefeito de São Paulo, uma cidade com a força de São Paulo, ser tido nas pesquisas como o pior prefeito do Brasil, a gente fica a se perguntar, será que é dinheiro federal que não está indo para lá? Claro que não é. Deve ser problema de gestão que ele encontra lá na capital paulista. Mesma coisa aqui no nosso estado vizinho da Bahia. Será que é dinheiro federal que não está indo para lá? Ou problema de gestão que também faz com que o governador Jacques Wagner não tenha alcançado índices, digamos assim, comparados ao do governador Eduardo Campos no que diz respeito à aprovação popular? Eu acho que é problema de gestão. Então,
essa discussão, se o governo é federal ou estadual, ela tem que ser reposicionada. É dinheiro do imposto, é dinheiro do contribuinte, e a gente tem que saber quem é o gestor que sabe melhor aplicar esse dinheiro, quem é o gestor que sabe melhor fazer esse dinheiro voltar para a população em forma de obras, de programas, enfim, de iniciativas que melhorem a vida da população. Milhões de pernambucanos sabem do que eu estou falando, porque a vida deles melhorou nesse período da gestão de Eduardo Campos, e é isso que a gente quer levar para o Brasil. Daqui a pouco a gente volta para continuar a nossa conversa com o líder do governo na Assembleia, o deputado Valdemar Borges, do PSB. Até já.